Fala pessoal, tudo bem? Talvez você já tenha visto a resolução desse exercício em outro vídeo aqui no meu canal. Pois bem, neste vídeo nós vamos fazer novamente a resolução do exercício 4.2 e junto com essa nova resolução vai ser apresentada também uma análise geral desse exercício. É uma coisa que eu já fiz anteriormente no capítulo 3, onde eu faço uma análise geral dos exercícios 3.5 e 3.7. Eu já pretendia fazer essa análise geral do exercício 4.2 e ao longo do processo para desenvolver essa análise, como que eu ia preparar esse vídeo fazendo análise, eu percebi que havia um jeito mais rápido e uma maneira diferente de fazer a resolução desse exercício. E como o vídeo anterior ficou muito comprido e a resolução ficou muito extensa, então nós vamos ver este novo jeito de resolver o exercício. Você que já acompanha o canal, você deve perceber que eu não costumo ficar colocando várias resoluções do mesmo exercício, mas geralmente ao fazer o exercício eu sempre comento uma outra sugestão, um outro modo de fazer, porque a gente precisa entender a hidráulica e não apenas decorar as fórmulas. Mas nesse exercício em especial vai ser disponibilizada aqui no canal essa nova resolução que é a que nós vamos ver no vídeo de hoje, ok? Então, sem mais delongas, vamos novamente ao enunciado do exercício. Por uma tubulação de 27 polegadas de diâmetro e 1.500 metros de comprimento, passa uma vazão de 0,28 metros cúbicos por segundo de água. Em uma determinada seção, a tubulação divide-se em dois trechos iguais de 18 polegadas de diâmetro e 3.000 metros de comprimento, descarregando livremente na atmosfera. Em um destes trechos, toda a vazão que entra na extremidade de montante é distribuída ao longo da tubulação, com uma vazão por unidade de comprimento uniforme. E, no outro, metade da vazão que entra é distribuída uniformemente ao longo do trecho. Adotando para todas as tubulações um fator de atrito F igual a 0,024 e supondo que todo o sistema está em um plano horizontal, determine a diferença de carga entre as seções de entrada e saída. Despreze as perdas singulares. Bom, vamos começar então enumerando os trechos. O trecho inicial, que se inicia aqui e vem até o ponto B, vamos chamar de trecho 1. De B até D, vamos chamar de trecho 2. E de B até C, vamos chamar de trecho 3. Do modo como a pergunta foi feita, ele não fala calcule a perda de carga considerando o trecho 1 e depois o trecho 3, ou considerando o trecho 1 e depois o trecho 2. Desse modo, o que fica subentendido, e é um conceito de fundamental importância para permitir a resolução do exercício, o que fica implícito é o seguinte, que a perda de carga hidráulica no trecho 2 é igual à perda de carga hidráulica no trecho 3. Só dessa maneira ele pode perguntar a perda de carga sem especificar qual caminho. Então a água ela vem para cá, depois ela se divide, um pouco vem para cá e um pouco vem para cá também. No trecho 2 é um trecho de ponta seca. O que significa isso? Que a vazão de jusante é igual a zero. Na verdade eu vou admitir como sendo 2, poderia ser o 3, mas um desses dois trechos, ou 2 ou 3, tem que ser ponta seca. E aqui no trecho 3, metade da vazão que está entrando, ela sai. Então, vamos dar prosseguimento. Para calcular a perda de carga, a gente vai fazer o seguinte, a perda de carga hidráulica total vai ser a perda de carga hidráulica no trecho 1, mais a perda de carga hidráulica no trecho 2, ou a perda de carga hidráulica total vai ser a perda de carga hidráulica no trecho 1, mais a perda de carga hidráulica total no trecho 3. Então, nós vamos escolher como nós vamos fazer para resolver. Nós vamos começar calculando a perda de carga hidráulica no trecho 1, porque nós já temos todas as informações necessárias. Nós vamos calcular utilizando a seguinte equação. A perda de carga hidráulica total é o J, que é a perda de carga unitária, vezes L, que é o comprimento desse trecho de tubulação. O J que nós vamos utilizar aqui e também nas próximas partes do exercício vai ser o seguinte. É a equação universal da perda de carga de Darcy-Weisbach, mas escrita envolvendo a vazão e não a velocidade e considerando a perda de carga unitária.
Então, 0,0827 vezes F, que é o fator de atrito, vezes a vazão elevado ao quadrado, dividido pelo diâmetro elevado à quinta. Então, esta equação e esta equação aqui são as equações que nós vamos utilizar também posteriormente de novo. Bom, vamos então substituir agora os valores para calcular o J do trecho 1. Então, aqui vai ficar 0,0827 vezes o fator de atrito, que é 0,024, vezes o diâmetro, que ele fala que são 27 polegadas, convertendo aqui em metros, isso vai dar 0,675 elevado à quinta, e a vazão é 0,28 metros cúbicos por segundo elevado ao quadrado. Aí a perda de carga unitária no trecho 1 vai ser de 0,001111 metro por metro. E aí a perda de carga hidráulica no trecho 1 vai ser o comprimento do trecho 1, que é 1.500 metros, vezes a perda de carga unitária, 0,001111. E aí nós obtemos o valor da perda de carga hidráulica no trecho 1, que é 1,66 metros. Então, a primeira parte do exercício, o primeiro trecho, já foi resolvido. Só para a gente reforçar o que a gente está fazendo, ó, determine a diferença de carga entre as seções de entrada e saída. Seção de entrada é essa, seção de saída pode ser essa ou essa. Ele não especifica. Mas quando a gente fala diferença entre entrada e saída, isso é perda de carga, ok? Lembrando que não temos nenhuma máquina aqui, seja ela bomba ou turbina. Passando para a parte posterior, vamos deixar por enquanto o desenho aparecendo aqui. Aí a gente tem a seguinte questão: vamos terminar o exercício utilizando e calculando a perda de carga hidráulica do trecho 2 ou calculando a perda de carga hidráulica por meio do trecho 3. Nós podemos escolher. Vamos primeiro fazer uma análise do trecho 2. O trecho 2, nesse caso, existe distribuição da vazão. Eu tenho vazão sendo distribuída ao longo do trecho. Desse modo, precisamos trabalhar com o conceito de vazão fictícia. A vazão fictícia do trecho 2, por ser ponta seca, ela pode ser calculada assim: vazão de montante no trecho 2 dividido por raiz de 3. Observem que eu não tenho a vazão fictícia e eu também não tenho a vazão de montante do trecho 2 para calcular a vazão fictícia. Supondo que eu pretenda fazer a conta utilizando a perda de carga hidráulica no trecho 3. Neste caso, não é ponta seca, uma parcela da água sai aqui, mas eu também tenho distribuição de vazão ao longo da tubulação. E aí o que muda é que a gente também vai precisar calcular utilizando o conceito de vazão fictícia. Eu vou colocar QF3 porque se refere à vazão fictícia no trecho 3, que é uma vazão fictícia que não existe na realidade, mas que produz a mesma perda de carga que está ocorrendo na situação do exercício. E aí, como não é ponta seca, ela é uma média aritmética da vazão de montante no início do trecho 3, mais a vazão de jusante, dividido por 2. Observem que quando a gente analisou o trecho 2, eu não tinha de montante do trecho 2. E com relação ao trecho 3, eu não tenho a de montante do trecho 3 e também não tenho a de jusante do trecho 3. Então, com o que a gente tem até o momento, a gente percebe que não dá para fazer aqui assim, tanto pelo trecho 2 como pelo trecho 3. Por isso que nós vamos voltar a este conceito aqui, que foi explicado no início do exercício, que a perda de carga hidráulica no trecho 2 é igual à perda de carga hidráulica no trecho 3, ok? Antes disso é o seguinte, a gente tem uma vazão de 0,028 metros cúbicos por segundo. Talvez a pessoa pode pensar assim, como é o mesmo comprimento e o mesmo fator de atrito, então eu vou colocar 0,14 metros cúbicos por segundo aqui e 0,14 metros cúbicos por segundo aqui, ou seja,
supondo que essa vazão se divida de maneira igual, tendo em vista que é o mesmo diâmetro da tubulação, o mesmo comprimento e o mesmo fator de atrito. Porém, aqui a gente tem ponta seca no trecho 2 e no trecho 3 não é ponta seca. Então essa vazão ela não vai se distribuir de maneira uniforme. Eu não vou fazer isso aqui, mas se você quiser fazer o seguinte, ó, admitir esse conceito, ele tem que ser verdadeiro para que a resposta seja correta, independentemente do trecho que a gente utiliza. ΔH2 é igual a ΔH3, que já foi explicado no início do exercício. Se você considerar que a vazão de montante, QM2, vai ser igual à vazão de montante QM3, quando você substitui isso aqui, você acaba chegando a uma situação impossível, que é a seguinte. E se você cancela o QM2 aqui e aqui, você chega a um absurdo matemático. Então está errado. Fica aqui a sugestão. Nós não vamos fazer isso aqui, mas a gente vai pegar esse conceito aqui e é esse o nosso ponto de partida para resolver o exercício, ok? E aí nós vamos ter o seguinte, J2 vezes L2, que é a perda de carga no trecho 2, é igual a J3 vezes L3, que é a perda de carga hidráulica no trecho 3. Cancelando aqui o L2 com o L3, que o comprimento é o mesmo, nós vamos ter o seguinte, que o J2 é igual ao J3, ou seja, a perda de carga hidráulica unitária no trecho 2 é igual à perda de carga hidráulica unitária no trecho 3. Então aqui vai ficar assim. O 0,0827 cancela de ambos os lados. Como o fator de atrito é o mesmo, ele também vai se cancelar. Como o diâmetro é o mesmo, ele também se cancela. E aí a gente chega a esta situação. A vazão fictícia no trecho 2 elevado ao quadrado é igual à vazão fictícia no trecho 3 elevado ao quadrado. Na resolução anterior, eu substituí as fórmulas das vazões fictícias e elevei ao quadrado, o que tornou o exercício um pouco mais longo. Aqui a gente pode fazer diferente. A gente vai extrair o quadrado tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, colocando raiz quadrada. Então a gente vai ter o seguinte. Que a vazão fictícia do trecho 2 é igual à vazão fictícia do trecho 3. Como os trechos têm o mesmo comprimento, o mesmo L, o mesmo fator de atrito, o mesmo diâmetro, e a gente partiu da premissa que a perda de carga hidráulica entre eles é a mesma, então essa confirmação já era esperada. Para a gente ter a mesma perda de carga nessas condições, a vazão fictícia tem que ser a mesma, ok? O exercício daqui para cá, ele vai ser mais um exercício de matemática do que um exercício de hidráulica propriamente dito. Por quê? Eu vou enumerar de 1 aqui, porque o que a gente tem no momento é a nossa primeira equação de um sisteminha de equações. A vazão fictícia no trecho 2 é QM2 dividido por raiz de 3. E a vazão fictícia no trecho 3 é QM3 mais QJ3 dividido por 2. Então, esta é a nossa primeira equação de um sisteminha de equações, ok? Nós podemos escrever de outra maneira ela, só para simplificar, 2QM2 é igual a raiz de 3 QM3 mais QJ3.
A equação número 2, eu queria voltar ao enunciado para mostrar o seguinte: em um destes trechos, toda a vazão que entra na extremidade de montante é distribuída ao longo da tubulação. Esse é o trecho 2. Se toda a vazão que entra é distribuída, no final a gente vai ter a ponta seca, com uma vazão por unidade de comprimento uniforme. E no outro, metade da vazão que entra é distribuída uniformemente ao longo do trecho. Se metade da vazão que entra está sendo distribuída, significa que no final ainda sobrou metade. Então a gente tem a seguinte situação, que o QJ3, ou seja, a vazão de jusante no trecho 3, a vazão aqui ela é QM3 sobre 2, que é aquilo que eu já havia comentado com vocês. QJ3 é igual a QM3 dividido por 2. Esta é a nossa segunda equação. E a nossa terceira equação é a seguinte: independentemente dos valores da vazão de montante do trecho 2 e do trecho 3, eu não sei como que a vazão se distribui aqui, quanto vem para cá e quanto vem para cá. Mas eu sei que aqui no finalzinho, quando chega no ponto B, eu tenho 0,28 metros cúbicos por segundo. Então aqui neste ponto, eu sei o seguinte, que a vazão de montante no trecho 2 mais a vazão de montante no trecho 3 é igual a 0,28. Então essas são as nossas três equações. Observem que eu tenho três incógnitas. Eu não sei quem é o QM2, eu não sei quem é o QM3 e eu não sei quem é o QJ3 também. Então o que nós temos aqui é um SPD, que é um sistema possível e determinado, ou determinável. Eu tenho três equações diferentes e três incógnitas. Então nós vamos partir agora para a resolução desse sisteminha de equações. Aqui a gente vai fazer tentando isolar o QM2, porque é a ponta seca. Se eu fosse fazer pelo trecho 3, eu teria que descobrir o QM3 ou QJ3 para daí calcular. Então vamos lá. Começando pela primeira equação, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir a equação número 2 na equação 1. Então eu vou ter aqui 2QM2, que é a vazão de montante no trecho 2, é igual a raiz de 3, QM3, e no lugar do QJ3, eu coloco QM3 dividido por 2. Então já fiz a primeira substituição. Do lado esquerdo do sinal eu copio, vai ficar da mesma maneira, 2QM2. Do lado direito, raiz de 3, e aqui eu tiro o mínimo múltiplo comum entre o QM3 dividido por 1 e o QM3 dividido por 2. Então aqui vai ficar 2QM3 mais QM3, tudo isso dividido por 2. Então aqui a gente vai ter 2QM2 é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 3QM3. Esse 2 que está aqui eu vou passar para lá multiplicando também. Então vai ficar assim, QM2 é igual a raiz de 3 sobre 4 vezes 3 QM3. E aí, fazendo essa conta, substituindo o valor da raiz de 3, dividindo por 4 e multiplicando por 3, nós vamos chegar a esse resultado. QM2 é igual a 1,3 QM3. Então, percebam que nós tínhamos três incógnitas no início, com essa primeira substituição já fomos para duas incógnitas, e agora a gente vai pegar a equação número 3, QM2 mais QM3 é igual a 0,28. Como eu quero o QM2, então eu vou pegar a equação 3, vou até reescrever ela aqui. QM2 mais QM3 igual a 0,28, eu passo o QM2 para lá e deixo isolado em função do QM3. Então aqui é o contrário, eu quero isolar o QM2, mas como eu vou substituir essa equação 3 nesta equação aqui, eu isolo o QM3, porque daí quando eu jogar nessa equação vai ficar só o QM2. Então aqui vai ficar assim,
Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta equação e jogar nesta equação aqui. Então vai ficar assim: QM2 é igual a 1,3, e aí dentro aqui do QM3, 0,28 menos QM2. Fazendo a distribuição, eu vou ter isso aqui, QM2, 1,3 vezes o 0,28 dá 0,364, menos 1,3 QM2. Esse 1,3 QM2 que está do lado direito, passo para lá, para o lado esquerdo, somando. Aí eu vou ter 2,3 QM2 é igual a 0,364. Vou passar para lá dividindo, e aí eu obtenho o valor da vazão de montante do QM2, ou seja, a vazão que entra no trecho 2. Observem que não é o 0,14. Então eu tenho um valor maior entrando aqui no trecho 2, quando comparado com o valor que entra no trecho 3, ok? Ou seja, como ele é ponta seca, a gente já entra numa parte um pouco mais avançada, mas é necessário que o valor que entre na ponta seca, nessas condições, seja um pouco maior do que o valor que vai entrar onde eu não tenho ponta seca. Uma vez tendo o QM2, eu vou substituir esse valor para encontrar a vazão fictícia no trecho 2. E aí a vazão fictícia no trecho 2 vai ser 0,09134. Agora que nós temos a vazão fictícia do trecho 2, nós vamos calcular o J2. Então, 0,0827 vezes 0,024 vezes 0,09134 elevado ao quadrado, dividido por 0,45 elevado à quinta. Por que 0,45? Diferentemente do trecho 1, aqui no trecho 2, o diâmetro é 18 polegadas. No trecho 1 era 27 polegadas. O valor que a gente obtém para a perda de carga unitária no trecho 2 então este é o valor da perda de carga unitária no trecho 2. O valor da perda de carga hidráulica total no trecho 2 vai ser o J2 vezes o L2, e aí a gente tem e aí o resultado da perda de carga hidráulica no trecho 2 é 2,69 metros. Na verdade, só reforçando aqui, ele não está perguntando a perda de carga, ele está perguntando a diferença entre a carga hidráulica na entrada e na saída, que, como a gente já viu aqui, essa diferença entre a carga hidráulica na entrada e na saída é a perda de carga hidráulica total no sistema. E aí a gente fez essa conta por meio da perda de carga no trecho 1 mais a perda de carga no trecho 2. Então agora que a gente vai chegar na resposta. A diferença entre a carga hidráulica da entrada menos a saída é a perda de carga hidráulica total no sistema, que é o ΔH1 mais o ΔH2. O ΔH1 já calculamos 1,66, o ΔH2 2,69 e aí por fim HE menos HS ou ΔH 4,35
metros, ok? Então, esta foi a análise geral e uma nova resolução do exercício 4.2 do capítulo 4 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Para você que ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, me dê essa força aqui no canal, deixe o seu like, o seu comentário e ajude a compartilhar também com os seus amigos. Vou ficando por aqui, um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo vídeo.